Vou salvar para a gente não perder, né? Essa é uma cópia daquele pilar. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar a pintar, né? Nós já estamos aí estourando o nosso tempo, falta pouco, né? Então eu vou ter que dividir mesmo em duas partes, né? Então tá bom. A parte 1 nós terminamos, que foi o desembrulhamento do objeto e organização de todas as partes aqui na textura. Criamos uma textura, né? E agora nós vamos começar o processo de pintura. Pessoal, uma observação importante. Eu não sou muito bom em fazer pintura digital, tá? Por isso que eu faço poucas coisas sobre pintura no meu canal de Blender, né? Porque eu sou muito ruim em fazer pintura com mouse e eu não tenho a mesa digitalizadora, né? Então, para mim fazer pintura digital no computador, nossa senhora, é um sofrimento danado, tá? Então a textura não vai ficar perfeitinha, tá? Se você tiver uma mesa digitalizadora, uma tablet, né? O processo é muito melhor de fazer, tá? Então não repare quanto a qualidade que vai ficar a minha pilastra, porque eu não sou bom em fazer esse tipo de pintura digital, tá? Então vamos lá. Então agora aqui nós vamos entrar aqui, ó, no modo de Texture Paint, né? Textura de pintura, né? E vou botar aqui no número 1 a visão frontal. Só que antes, deixa eu só fazer uma pequena observação aqui, ó. Então vou pegar essa lâmpada, vou fazer o seguinte, eu vou botar, ó, vou dar o Shift S para jogar o cursor no centro, e agora Shift S de novo para seleção e para o cursor, para a lâmpada e para o cursor, né? Para ela poder ficar aqui no meio. Vou duplicar ela em X, até aqui assim mais ou menos, aqui assim, uma distância de 3 quadrados, né? Agora eu vou duplicar essas duas lâmpadas e vou rotacionar em Z 90 graus para ficar com 4 lâmpadas aqui, né? Salvar. Agora sim, nós vamos ao passo 2. Vamos começar a pintura. Então lembrando que eu não sou muito bom em fazer esse tipo de pintura digital, tá? Então não reparem que as minhas linhas vão ficar muito tortas, tá bom? Então quando nós entrarmos aqui no processo de pintura, aqui em cima no brush, que é o pincel, tá vendo? A gente tem alguns aqui pré-definidos, tá? Estou selecionando esse aqui, é o F Text Draw. Aqui, ó, o rad, né, que é o radial, é o tamanho do pixel. É como se fosse o tamanho do pincel, né, que você vai usar, o tamanho da ponta do lápis, por assim dizer, né? Eu vou clicar aqui, vou botar um tamanho 5, tá? E a força é a cor com que vai ser feito a pintura, né? Então, um detalhe, se você clicar e deixa eu dar um Ctrl Z que eu cliquei ali, vou botar aqui um preto. Então, se você, ó, pintou e soltou, reparem que, ó, quando você clicar de novo, ele vai ter uma intensidade diferente, tá? Então, esse é o processo que vai fazer. Tá vendo como eu já fiz? Ele não desfaz, né? Então, deixa eu abrir de novo o recente que eu acabei de salvar, né? A nossa pintura. Deixa eu entrar aqui no modo Texture Paint.
ele... Esqueci de salvar, pessoal, a textura, né? Não salvei a textura. Então, nós vamos ter que fazer de novo a textura. Vou botar aqui, ó. Pintura de pilar, né? Agora sim. Vou entrar aqui no modo objeto. Tá vendo? Reparem que agora ficou, né? Eu fechei sem salvar. Então vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Então, como eu disse, né? O RAD é o tamanho do pincel, é o tamanho da ponta do lápis. Eu vou botar 5 e a força 100%, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma textura de tipo muro, né? Como se fosse um muro. Então, vou entrar no modo de visão frontal. Deixa eu fechar aqui. E vou começar aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu escolher o preto que eu tinha escolhido. E vou desenhar aqui um quadrado. Tá vendo? Como eu disse, eu não sou bom em fazer pintura digital. Mas repare o seguinte, ó. Tá vendo? Como as texturas estão uma em cima da outra, quando eu faço desenho em um, automaticamente ele faz o desenho na outra, né? E o desenho é aplicado aqui na textura. Então, vou estar continuando aqui. Tá vendo? Esse é o processo de criação de textura. Mas como eu falei, ó, eu não sou bom em fazer pintura digital e eu não tenho tablet, né? Então o que acontece? Então Ctrl Z ele volta, né? Então o meu desenho ele não sai perfeitinho, né? Nada de demais, né? Se você tivesse uma tablet, né, o desenho ficaria melhor, né? Mas como eu falei, ó, para fazer pintura digital com mouse aqui eu sou muito ruim. Então eu não consigo fazer uma reta, tá vendo? E acabo sofrendo bastante para poder fazer uma linha reta aqui. Mas esse é o processo de pintura, né? Vendo? Tá vendo? Fez a pintura. Vendo? Só que como eu tô com o mouse, ó, não consigo fazer pintura com o mouse assim não. É bem difícil para mim, né? Então sempre quando eu vou fazer um line art para vocês, eu faço desenho no papel. Então a base do pilar, ó, repare aqui embaixo ele criou aqui, em cima ele fez a parte do desenho, tá vendo? Então aqui eu vou fazer umas modificaçõezinhas aqui.
vendo? Então tudo que você fizer de um lado, ele vai aplicar do outro na textura aqui, ó. Tá vendo? Acho que tá legal, tá? Para título de tutorial, né? Então, como eu falei, ó, tá vendo? Eu sofro muito para fazer uma simples reta, né? Olha como é que é difícil para mim. Então, por isso que eu quase não faço nada referente à pintura, né? Nem no Blender nem em outra atividade, porque para mim, sem a mesa digitalizadora, é, é muito difícil, tá? Então, mas ó, na medida do possível, eu tento fazer o máximo que eu consigo fazer aqui, né? Não é 100% bonitinho, mas, né, dá pro gasto, né? Pelo menos você tem uma noção de pintura, né? Então, tá aí, ó. Por enquanto aqui a base do pilar tá assim. Agora aqui no meio, o que a gente pode fazer aqui no meio? Fazer esse meio aqui vai ser complicado, hein? Fazer o seguinte, eu vou pintar um meio que azul aqui, né? Vou aumentar o raio para botar para 9, né? E vou fazer o seguinte, vou pintar aqui essa borda aqui. Tá vendo? Para que a textura do meio ela também foi pintada, né? Aqui, pessoal, ela pintou diferente porque a proporção aqui não tá igual, né? A parte de cima é diferente da de baixo, né? Então, como eu botei as duas faces juntas, deixa eu salvar aqui, né? Ela pintou as duas daquele jeito ali, tá? Então, agora que é difícil aqui, ó, fazer uma reta aqui, ó. Olha a minha reta, como é que parece até uma lombriga. Minha reta parece até uma lombriga. E saiu tudo, menos reta, né? Tá, pessoal? Então, como eu falei, é por isso que eu não faço trabalhos com pinturas aqui no Blender, porque tá vendo a minha dificuldade de fazer pintura aqui, tá? Ó. Então, deixa eu entrar aqui no modo frontal. Então, mas o importante é a base, tá? Então, com isso você pode criar as suas texturas. Deixa eu voltar aqui para o preto, diminuir aqui para 5 de novo, terminar de fechar aqui esse quadrado aqui, tá? Então é assim que nós criamos textura para depois ser aplicado como material, né? Ó, tá vendo? Eu apanho muito para fazer esse tipo de trabalho aqui. Tá vendo? Então, nós tivemos trabalho para separar lá todas as faces, mas em compensação, nosso trabalho para pintar aqui é menor, né? Tá vendo? Nosso trabalho aqui para pintar é muito menos do que pintar uma por uma. Tá vendo?
pintar dá para pintar, tá vendo? O único problema, ó, é que eu vou demorar demais para fazer isso, tá vendo? Ó, como é que dá trabalho? Bom, mas dá para seguir aí, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar encerrada essa aula por aqui, tá bom? Em breve eu vou estar fazendo um tutorial, deixa eu salvar aqui, escrito desse trabalho, tá vendo? Então, ó, a nossa pintura, quando você terminar de fazer a pintura no objeto, ele vai estar assim, o desenho vai estar feito aqui, né? Aí você vai e salva. Você clica aqui na imagem, ó, salvar imagem as e salva no local que você deseja aí, né? Eu vou botar aqui na minha área de trabalho mesmo, salvar aqui, ó, pintura de pilar, né? Então, reparem que a textura ela vai estar pintada aqui, ó. Você pode estar melhorando essa pintura aí, né? No editor de imagem, né? Mas o básico da pintura é isso, tá? Você criar a sua própria textura aqui, tá bom? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui nesse quadrado aqui do meio que tá muito. Vou botar aqui um 7, só para mim poder fazer uma mesclagem melhor aqui, que tá vendo, pessoal? Então a minha dificuldade como é que é para fazer esse tipo de trabalho de pintura assim, eu tenho bastante dificuldade, por isso que eu não faço muito trabalho com pintura digital assim, né? E eu não tenho tablet. Então, ó, para fazer uma linha reta aqui, ó, olha o sofrimento que é para fazer uma linha reta aqui. Eu não consigo fazer. Tá vendo? Mas conhecimento é o que basta, né? Então você viu que dá para fazer a pintura, tá vendo? Aí você pode aqui ir trocando aqui as pinturas e você pode ir, ó, você pode ir adicionando aqui, certo? E pintar todo o seu objeto aí de acordo com o que você queira aí, tá? Esse método de pintura ele já é de nível pré-intermediário, né? Você que está criando sua pintura, né? Então, se você tiver uma tablet, né, uma mesa digitalizadora, você consegue um trabalho melhor do que esse meu aqui, né? Obviamente, né? Porque sem tablet, sem a mesa digitalizadora, minha coordenação não é muito boa. Então repare que eu não sofro pra caramba para fazer uma linha reta, tá vendo? E o meu mouse não tá 100%, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Nós tivemos lá muito trabalho para fazer a separação das faces, né? Separamos todas elas, mas em compensação, nossa, quase que não sai, hein? Nós podemos fazer um trabalho de pintura muito mais rápido do que se nós estivéssemos pintando uma por uma, né? Então, ó, reparem que o processo se tornou bem rápido para pintar, né? Do que na hora de separarmos
as faces lá, né? Tá vendo? Depois que a textura já estiver feita, é só aplicar ela no material do seu projeto aí. Bom, ó, minha linha reta aqui, ó. Tá vendo como é que eu não consigo fazer uma linha reta? Tá vendo? E com isso nós vamos pintando, ó. Tá vendo? Você vai pintando em um lugar, automaticamente ele vai pintando as outras faces, ó. Tá vendo? Então, ó, esse é um processo de pintura de textura. Tá vendo? Minha coordenação, ó, não é boa para fazer a pintura. Tá vendo? Mas, ó, agora o conhecimento eu passei para vocês e vocês podem aprofundar aí mais, tá? Essa é só uma aula piloto, tá bom? É só um piloto. Eu vou futuramente vou fazer uma aula melhor, né? Mais detalhada, com mais calma, tá bom? E deixar a aula um pouco mais completa, tá bom? Vendo? Então, é assim que nós fazemos o processo de pintura da textura, tá? Então, toda vez que fizer, você salva, tá vendo? E esse é o processo de pintura de objeto, tá bom? Então, eu vou dar encerrada essa aula por aqui, tá? Um forte abraço, vejo vocês na próxima aula. Fui!